Deus em Cristo seja louvado. Eu me coloco diante de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Salvador, para esclarecer para todos que nos ouvem através desta mensagem ou deste áudio. Muitos irmãos têm a vontade de se explicar porque deixaram a CCB. E muitos ficam em casa e não procuram outro lugar para se congregar, porque tem medo de ser decepcionado pelos líderes religiosos destas outras religiões supostamente evangélicas. Que de evangélicos não tem nada. No meu caso, e de centenas de irmãos que estão saindo da congregação cristã no Brasil, Ministério do Braz. Se eu perguntasse para o Ministério da CCB do Braz, por que Martinho Lutero deixou a Igreja Católica Romana? A resposta seria porque Martinho Lutero descobriu que a Igreja Católica Romana estava ensinando heresias destruidoras para os seus fiéis. Martinho Lutero escreveu 95 teses de erros que a Igreja Católica Romana já estava ensinando para os seus fiéis fanáticos. Então, Martinho Lutero deixou a Igreja Católica Romana porque não suportou ver e ouvir tantas blasfêmias contra os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Agora vem o meu caso, e de centenas de irmãos que estamos deixando a congregação cristã Ministério do Braz. Não estamos deixando a graça de Deus, como dizem os anciões do Ministério da CCB do Braz, que quem está deixando a CCB Ministério do Braz está deixando a graça de Deus, está se rebelando contra a obra de Deus, porque para o Ministério da CCB do Braz, a graça de Deus não é o Senhor Jesus Cristo, é a CCB do Braz, porque em nenhuma outra igreja tem a graça de Deus, somente na CCB Ministério do Braz tem a verdadeira graça de Deus, assim ensinam os anciões. Assim como Deus abriu os olhos de Martinho Lutero para sair da Igreja Católica Romana por causa de tantas heresias, assim Deus tem abrido os olhos de centenas de irmãos para saírem da CCB Ministério do Braz por causa de tantas heresias ensinadas pelo Ministério da CCB do Braz. A CCB do Braz é a fonte de todas as heresias que se distribuem para toda a face da terra. Por quê? A CCB Ministério do Braz tem autoridade sobre todas as congregações de toda a face da terra. Assim como o Papa de Roma domina a Igreja Católica Romana de toda a face da terra, assim é também a CCB Ministério do Braz. Os anciãos do Braz dominam as congregações do Brasil ao Japão. A Igreja Romana tem os seus dogmas para os seus fiéis cumprir. A CCB do Braz também tem os seus tópicos para os seus fiéis cumprir. Na balança de Deus, dogmas e tópicos são iguais. Não faz nenhuma diferença. É mandamento e preceito de homens que invalida a palavra de Deus. Irmãos, temos que expor para toda a face da terra, através das redes sociais, as mesmas verdades que Martinho Lutero expôs no seu tempo, nos anos 1517. Os atalaia de Deus, eles têm que expor para toda a face da terra as mesmas verdades e o porquê nós estamos deixando a igreja congregação cristã no Brasil. É os mesmos motivos que levou Martinho Lutero a deixar a Igreja Católica Romana. Assim como o Ministério Papal de Roma perseguiu Martinho Lutero porque deixou a Igreja Católica Romana, a mesma perseguição está acontecendo com os irmãos que estão deixando o Ministério da CCB do Braz. Eles matam com palavras de baixo calão, dizendo: saiu da nossa CCB Ministério do Braz por rebeldia e desobediência aos ungidos de Deus. Para o Ministério do Braz, todos os que saírem da CCB Ministério do Braz estão caídos da graça, perderam a salvação e o direito de entrar no reino de Deus. Por quê? O único caminho que leva as almas para os céus é a CCB Ministério do Braz. Saiu da CCB Ministério do Braz, saiu dos caminhos de Deus. Quem quiser entrar no reino de Deus tem que ser pela CCB Ministério do Braz. Não tem outro caminho para se chegar
no reino de Deus, somente a CCB Ministério do Braz é o único caminho que leva as almas para os céus. Todos que não se agregar a CCB Ministério do Braz não tem salvação e nem o direito de entrar no reino de Deus. Isso quer dizer que Jesus Cristo perdeu o seu direito dado pelo Pai de Salvador das almas perdidas da casa de Israel. Uma autoridade que o Senhor Jesus Cristo recebeu do Pai, o ministério da CCB do Braz tomou para a CCB do Braz. Segundo a doutrina da CCB do Braz, o Salvador não é mais o Senhor Jesus Cristo, é a CCB do Braz. Se agregou à CCB do Braz e se batizou no batismo da CCB do Braz, está salvo sem nenhum perigo de condenação eterna. Na hora do batismo, o ancião diz para a multidão que está assistindo o batismo: sem este batismo ninguém entra no reino dos céus para ver a face de Deus assim como ela é. Com esta palavra do ancião, que sem o batismo da CCB Ministério do Braz ninguém entra nos céus, e dezenas de almas se batizam no batismo da CCB do Braz para ter o direito de entrar no reino dos céus e ver a face de Deus assim como ela é. Muitas almas se batizam e nunca mais pisam os pés na CCB. O batismo já lhes salvou. Não é preciso nem sequer congregar. Foi por isso que o Senhor Jesus Cristo disse que o que mancha os homens não é o que sai da boca, mas sim, o que mancha o homem é o que sai da boca deles. Então o que mancha o homem é o que sai da boca, não é o que entra pela boca. Veja que a palavra sai da boca dos anciãos. Sem este batismo, nenhuma alma entra no reino dos céus. E por causa desta palavra, muitos obedecem ao batismo da CCB do Braz, para não ser condenado ao inferno de fogo eterno. Por quê? O batismo da CCB do Braz dá a garantia de entrar no reino dos céus. Martinho Lutero escreveu 95 teses heréticas ensinadas pela Igreja Católica Romana. Nós não vamos escrever nenhuma tese, ou não vamos enumerar nenhuma vez quantas teses heréticas que a CCB Ministério do Braz ensina para os seus fiéis, porque não temos certezas quantas teses a CCB do Braz está ensinando para os seus fiéis. Teses estas que não têm base nas palavras do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Podemos dizer, sem medo de estar fazendo julgamento precipitado, com estes ensinamentos que a CCB do Braz ensina para os seus fiéis, fanáticos e fiéis, já é o suficiente para levedar toda a massa. É como está escrito nas Escrituras: um pouco de fermento leveda toda a massa. Este fermento da CCB do Braz tem levedado a massa inteira dos fanáticos da CCB do Braz. Podemos usar aquelas mesmas palavras que o Senhor Jesus Cristo disse, ou ele usou com os fariseus, no tempo em que ele esteve nesta baixa terra. Podemos usar com o ministério do Braz estas mesmas palavras. Vejamos Mateus 15, 6 a 14. Assim, por causa da vossa tradição, invalidais a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, dizendo: este povo honra-me com os lábios, o seu coração está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos dos homens. E chamando a si as multidões, disse-lhes: ouvi e entendei, não é o que entra pela boca que contamina os homens, mas o que sai da boca, isso sim é o que contamina os homens. Estas palavras do Senhor Jesus Cristo para os fariseus foi um escândalo, uma afronta. O Senhor Jesus Cristo ouviu que os fariseus murmuravam e disse para os fariseus: vocês são cegos e guia de cegos. Se um cego guiar outro cego, vai cair ambos no abismo, na perdição eterna. Irmãos e ouvintes, como eu tenho certeza que o meu Salvador é o Senhor Jesus Cristo e não a CCB Ministério do Braz, eu posso garantir para os nossos amados irmãos e ouvintes que se o Senhor Jesus Cristo estivesse pessoalmente hoje, no século XXI, ele diria estas mesmas palavras que ele disse com os fariseus. E ficou escrito em Mateus 15, 6 a 14.
se o Senhor Jesus Cristo estivesse aqui nesta terra e fosse na CCB do Brás e os anciãos dessem a oportunidade ao Senhor Jesus Cristo, ele pregaria para o ministério da CCB do Brás Mateus 15, 6 a 14. Estas palavras é para quem acredita no Senhor Jesus Cristo como o único Salvador, para quem acredita que a CCB do Brás é a única e verdadeira graça de Deus, é só ela que salva o pecador, que nela se agregar, e que fora dela não há salvação para ninguém aqui na terra. Para o ministério da CCB do Brás, as palavras de Jesus Cristo, que se encontra escrito em Mateus 15, 6 a 14, não tem nenhuma validade, como não teve para os fariseus. Será que os fariseus receberam as palavras de Jesus Cristo, que ele proferiu em Mateus 15, 6 a 14? Será que o ministério da CCB do Brás acredita que estas palavras ditas por Jesus Cristo em Mateus 15, 6 a 14 está falando com eles também? São estes os motivos porque centenas de irmãos estão deixando a CCB do Brás e se unindo a outros ministérios que acreditam nas Escrituras como inspiração divinas. Você, amado ouvinte, talvez não entenda o porquê os irmãos estão deixando a CCB Ministério do Brás. Uma igreja tão sincera e organizada. Os grandes motivos que está levando os irmãos a deixarem a CCB Ministério do Brás é a falta de amor uns pelos outros. Se eles não amam os próprios irmãos da CCB, que se agregam com eles, imaginem amar os irmãos de fora, que não faz parte do hall de membro da congregação. Muitos irmãos estão deixando a CCB Ministério do Brás porque estão examinando as Escrituras. E todas as verdades nós só podemos encontrar nas Escrituras. Se todos os irmãos que se agregam na CCB Ministério do Brás examinar as Escrituras, não tenham dúvidas que a saída dos irmãos da CCB Ministério do Brás vai ser em massa. Ou seja, vai ser milhares e milhares de irmãos que vão deixar a CCB Ministério do Brás para se unir a outros ministérios. Eu, como atalaia de Deus, vou lhe dar uma dica para vocês, irmãos, que ainda fazem parte do ministério da CCB do Brás. Ouçam o que o Senhor Jesus Cristo tem para falar com todos os fiéis da CCB Ministério do Brás hoje. Não é o atalaia de Deus que está inventando coisa alguma para tirar os irmãos da CCB Ministério do Brás. É o próprio Jesus Cristo que está dizendo, que está falando com os irmãos que são fiéis da CCB Ministério do Brás. Abra sua Bíblia, a qual há uns anos passados vocês chamavam de Palavra de Deus. Hoje não é mais Palavra de Deus. João capítulo 8, 32 a 36. Estas palavras até o ano 2011 era a Palavra de Deus, mas dos anos 2012 para cá, nas Escrituras apenas contém a Palavra de Deus. Afirma o ministério da CCB do Brás aos seus fiéis no primeiro ponto de doutrina do Inário número 5. Não estou lembrado em que ano foi lançado o Inário número 5. Até o Inário número 4, as Escrituras eram inspiradas por Deus. Do Inário 5 para cá, nas Escrituras contém inspiração divina. Fiéis da CCB Ministério do Brás, ouçam a voz do bom pastor. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Quando um dos irmãos que faz parte da CCB Ministério do Brás ouve estas palavras do Senhor Jesus Cristo e entende com a sua alma e com o seu coração e com todo o seu entendimento, o irmão não fica na CCB Ministério do Brás e vai à procura de outro ministério que acredite nas Escrituras como inspiração divinas. Um dos grandes motivos que tem levado muitos irmãos a deixarem a CCB Ministério do Brás é o conhecimento da verdade. Quem conhece a verdade se torna um homem ou uma mulher livres. E como ser livres pertencendo à CCB Ministério do Brás? Não tem como ser livres pertencendo ao ministério da CCB do Brás. É lamentável os irmãos da CCB Ministério do Brás ter que ouvir estas verdades. Todos que pertencerem à CCB Ministério do Brás são escravos do ministério da CCB do Brás. Todas as ordens do ministério da CCB do Brás
a Irmandade tem que obedecer. Por quê? Para eles é Deus quem está falando na boca do ancião. E o ministério da CCB do Braz aqui na terra, eles realmente, para os irmãos, eles são os deuses. Veja a prepotência do ministério da CCB do Braz. Qualquer falha de um irmão, mesmo que seja do ministério, passa a ser um escravo do ministério da CCB do Braz. Somente Deus pode tirar a liberdade de uma pessoa que ela peca ou comete alguma falha aqui na terra. O ministério da CCB do Braz são juízes para eles condenarem um irmão que pertence à CCB Ministério do Braz. Basta um puxa-saco deles levantar um falso contra o irmão, que eles já pegam um avião e vem correndo, que vem disciplinar o irmão ou tirar a liberdade do irmão que cometeu uma falha ou um pequeno pecado. Esse ministério da CCB do Braz veio na cidade que eu moro e condenou um ancião. Até hoje eu estou por saber por que o ancião da minha comum foi condenado. As escrituras dizem que não se pode condenar um ancião sem que tenha 2 ou 3 testemunhas. Se houver acusações contra um ancião ou com qualquer um irmão da igreja, tem que ter provas corretas ou provas concretas e verdadeiras. Se 2 ou 3 testemunhas provarem. Isso que estes anciãos do Braz fazem é prepotência e autoritarismo. Isso é o espírito do rei Nabucodonosor atuando nestes irmãos do ministério da CCB do Braz para ir condenar um ancião até no Japão. E depois que eles condenaram este ancião, foi feita uma auditoria na igreja e o ancião foi inocentado. Foi um falso que alguém levantou contra o ancião. Como fica um julgamento dessa natureza diante de Deus? Ou na presença do justo juiz? O ministério da CCB do Braz não conhece aquelas palavras do Senhor Jesus Cristo? Não julgueis para que não sejais julgados. Não condeneis para que não sejais condenados. Mateus 7, 1 a 5, Lucas 6, 37. É como disse o nosso Divino Mestre em Mateus 22, 29. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Se os anciãos do Braz conhecessem as Escrituras e o poder de Deus, eles não condenariam ninguém aqui na terra. Com esta medida que os anciãos do Braz medem, eles vão ser medidos pelo Senhor Jesus Cristo naquele dia. Com a mesma condenação que eles condenam os irmãos, eles vão ser condenados pelo justo juiz naquele grande dia. Não vai adiantar tantas queixas na presença do justo juiz. O julgamento vai ser sem misericórdia para com quem não usou de misericórdia com os outros aqui na terra. Não tem como se conhecer a verdade e continuar na CCB Ministério do Braz. Não tem como se conhecer a verdade e continuar sendo escravo de homens prepotentes e orgulhosos aqui na terra. Veja o que Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 23. Não vos torneis escravos dos homens, porque vocês foram comprados por um alto preço. Para você que ainda pertence à CCB Ministério do Braz, eu te pergunto, quem pagou o preço pela tua alma na dura cruz do Calvário? Foi o Senhor Jesus Cristo? Ou foi os anciãos do Braz? A quem vocês devem a obediência aqui na terra? Ao Senhor Jesus Cristo ou aos anciãos do Braz? Qual é melhor, ser servo do Senhor Jesus Cristo aqui na terra ou é ser servo dos anciãos do Ministério do Braz? Quem vai te levar aos céus de glória? É o Senhor Jesus Cristo ou é a CCB Ministério do Braz? O Senhor Jesus Cristo disse que ninguém pode servir a 2 senhores. Não se pode ser um servo do Senhor Jesus Cristo e depois ser servo dos homens aqui na terra. Ou servo de um homem que lidera uma denominação religiosa aqui na terra. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Para abrir o entendimento e o coração, como conhecer a verdade e ser livres, e não ser escravo dos homens prepotentes e orgulhosos,
Se o Filho de Deus libertar, serão livres para todo sempre. E nunca mais será escravo dos homens que estão como juízes aqui na terra, escravizando as pobres almas debaixo do seu jugo prepotente, condenando os inocentes, que o justo juiz não condena, mas perdoa 70 vezes 7. Aonde está o perdão dos anciãos da CCB Ministério do Braz? Que não perdoa nenhuma vez, pecou, vai para o banco dos réus, ou seja, vai para o banco dos condenados. Parece que o Ministério da CCB do Braz está sentado na cadeira de Moisés, como os fariseus, Mateus 23, e 1 a 15. Na lei de Moisés, pecou, não tinha perdão. Mesmo que a pessoa se arrependesse, não tinha perdão. Morria sem misericórdia. Conforme Hebreus 10, 28. Aonde está a graça do Filho de Deus na CCB Ministério do Braz? Se não tem perdão para o pecador, pecou para o Ministério da CCB do Braz, está morto. Não tem como ter vida mais, ou novamente. O Ministério da CCB do Braz está na lei ou na graça. Pelas obras que eles praticam, dá para se saber se eles estão na lei ou se estão na graça. Observem as práticas dos irmãos anciãos que presidem a CCB do Braz. Que você sabe se o Ministério da CCB do Braz está na lei ou na graça. Se na graça de Cristo não tem perdão, então o Ministério da CCB do Braz está realmente na graça. Se na graça não tem misericórdia e condena por qualquer motivo, então o Ministério da CCB do Braz realmente está na graça. Agora você está entendendo se o Ministério da CCB do Braz está na lei ou está na graça? O Ministério da CCB do Braz está longe da graça do Filho de Deus. O Ministério da CCB do Braz está nas práticas da lei de Moisés. Pecou, não tem perdão, está morto, sem nenhuma chance de vida. Irmãos que são fiéis à CCB Ministério do Braz, conheçam a verdadeira graça de Cristo, que é o Senhor Jesus Cristo, e não a CCB do Braz, como vocês são ensinados pelo Ministério da CCB do Braz, que a CCB do Braz é a verdadeira graça de Deus. Fora da CCB do Braz não tem a graça. A nossa missão não é tirar ninguém da CCB do Braz. A nossa missão é mostrar a verdadeira graça de Deus que está nas Escrituras, que pelas Escrituras nós humanos da terra encontramos a graça do Filho de Deus. Se você conheceu a verdade e quer ficar na CCB Ministério do Braz, não saia da CCB Ministério do Braz. Fique nela constrangido. Fique em paz, com a certeza da sua salvação, mas seja no Senhor Jesus Cristo, não na CCB Ministério do Braz. Por meio do Senhor Jesus Cristo que está a nossa salvação, e não pela CCB Ministério do Braz. Como vocês aprenderam quando vieram para a CCB Ministério do Braz. Que a CCB Ministério do Braz é a única que tem a verdade. A única que tem a graça de Deus. Todas as verdades só se encontra na CCB Ministério do Braz. Em nenhuma outra igreja não se encontra a graça do Filho de Deus. Irmãos, quem conhece a verdade liberta de tantas mentiras ensinadas pelos fiéis da CCB do Braz, que só ela tem a verdade que em nenhuma outras igrejas não tem. A verdade não está em nenhuma igreja denominacional aqui na terra. A verdade só se encontra no Senhor Jesus Cristo, porque Ele mesmo disse: eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o Salvador, eu sou o caminho, eu sou a porta dos céus, eu sou a graça de Deus, eu sou o perdão para quem se arrepende. Eu sou o vosso Salvador e fora de mim não há outro Salvador. Fora de mim não tem outra graça de Deus na terra. Eu sou a verdadeira graça de Deus na terra. Vocês receberam da minha plenitude graça sobre graça, porque a lei veio por intermédio de Moisés. A graça e a verdade veio por mim, diz o Senhor Jesus Cristo.
para quem pensa que a graça de Deus é uma denominação religiosa, como pensam os fiéis da CCB Ministério do Braz, muitos irmãos se sentem sufocados na CCB Ministério do Braz, mas não saem de lá com medo de perder a sua salvação. Porque foi assim que ele aprendeu com os seus líderes, que quem sair da CCB Ministério do Braz perde a salvação, porque em nenhuma outra igreja na terra tem a salvação, somente na CCB Ministério do Braz. Os povos encontram a salvação da sua alma. Todos que conheceram a verdade não têm nenhum receio de sair da CCB Ministério do Braz, porque quem conhece a verdade sabe que a CCB do Braz não é salvadora. Quem conhece a verdade tem certeza absoluta que a nossa salvação não depende da CCB Ministério do Braz. A nossa salvação depende unicamente da obediência ao Salvador Jesus Cristo, porque é assim que está escrito nas Escrituras. Veja Hebreus 5, 8, 9, João 14, 6, João 10 e 9, Atos 14, 12. Debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens para se salvar. Somente o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador eterno. E nenhuma denominação religiosa pode salvar nenhuma alma aqui na terra. Se eu acreditasse como muitos irmãos acreditam, jamais eu teria deixado de congregar na CCB Ministério do Braz, aonde eu estive por mais de 20 anos. Eu tenho certeza que o meu Salvador está presente e não perderei a minha salvação por deixar de congregar em um sistema religioso aqui na terra. A minha salvação não depende de nenhuma denominação, de nenhuma religião aqui na terra. A minha salvação está escondida no Senhor Jesus Cristo. Como podemos ter esta certeza? Que a nossa salvação está escondida no Senhor Jesus Cristo. As Escrituras é quem nos garante tudo isso, que a nossa salvação está no Senhor Jesus Cristo e mais ninguém nessa terra, porque debaixo do céu não foi dado este poder de salvar nenhum outro homem, somente ao Senhor Jesus Cristo. O Pai o constituiu como príncipe salvador das almas. Todos que procurarem a salvação em uma religião estão procurando a salvação no lugar errado, porque em nenhuma religião nós encontramos a salvação. A nossa salvação só podemos encontrar no Senhor Jesus Cristo e em mais nenhum outro homem aqui na terra. Se você tem planos de deixar a sua religião, mas tem medo de perder a sua salvação, não pense que a sua salvação está em obedecer a um sistema religioso aqui na terra. Não pense que se você sair de um sistema religioso aqui na terra, você perde a sua salvação e o direito de entrar no reino de Deus. Veja o que diz as Escrituras a respeito da nossa salvação. Veja Hebreus 5, 8, 9. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, veio a ser o autor de uma eterna salvação para todos que lhe obedecem. Aqui está o segredo da nossa salvação. Da nossa salvação eterna nos céus. A nossa salvação não depende de obediência a nenhuma religião aqui na terra e nem a lideranças religiosas. Não depende da CCB Ministério do Braz, como os fanáticos e fiéis aprenderam com os líderes da CCB Ministério do Braz. Esta é a causa de muitos irmãos ficarem presos, escravizados na CCB Ministério do Braz, porque pensam que a sua salvação depende da sua obediência a todos os ensinamentos da CCB Ministério do Braz. Deus tem me dado um ministério não para fundar mais uma religião, para fazer confusão aqui na terra no meio das outras religiões. Deus me deu o mesmo ministério que ele deu ao profeta Ezequiel. A base desse ministério está em Ezequiel capítulo 3, versículo 16 a 27. A missão de um atalaia de Deus é avisar o perigo que vem aí. Quem der ouvido ao aviso salvará a sua vida do perigo de tudo que vai acontecer sobre esta baixa terra, com a raça humana religiosa de toda a face da terra. Eu sei que são poucos que vão dar ouvido ao aviso que eu estou dando, através da minha mensagem, escritas e gravadas em CDs. Eu estou dando o aviso que Deus me mandou avisar,
para os povos da terra. Todas as vezes que eu pego em uma caneta para escrever uma mensagem, eu ouço uma voz em que me diz: os homens vão dar sinal vermelho para as tuas mensagens. Não temas o sinal vermelho dos homens. Eu, o teu Deus, eu sou o teu Deus, sou o Deus dos profetas. Assim como eu estive com os profetas, ou o profeta Ezequiel, como atalaia do povo de Israel, estou com você para lhe dar a minha palavra para os povos da terra no século 21, terceiro milênio. Não pare no sinal vermelho dos homens. Eu, o teu Deus, estou abrindo o sinal verde. Vá em frente, não tema o sinal vermelho dos homens. Eles não vão dar ouvido às tuas mensagens, porque são rebeldes e duros de coração, para crer nos meus profetas, que eu envio no meio deles, para avisar o grande perigo que as religiões estão correndo, por não obedecerem às escrituras como inspiração divinas. De tempo em tempos, eu tenho os meus atalaias para levantar na terra, para dar avisos para os povos da terra. Diz Deus: a minha preocupação é com os líderes religiosos, porque os líderes religiosos são os culpados dos povos me desobedecerem aqui na terra. Os povos da terra têm uma tendência a obedecer aos seus líderes religiosos. Se os líderes religiosos obedecessem às minhas palavras, os seus fiéis também obedeciam às minhas palavras. Mas como os fiéis podem obedecer às minhas palavras se os seus líderes não obedecem? Diz Deus para os religiosos de toda a face da terra: eu não me comprazo nestas religiões e suas lideranças. As religiões e suas lideranças, para mim, são casas edificadas na areia. Não tem nenhuma segurança, porque não está reedificado na rocha. Qualquer vento de doutrina que o meu inimigo sopra nas religiões, eles aceitam com todo prazer. Se existe uma coisa que está cheirando mal nas narinas de Deus, esta coisa é as religiões do século 21, terceiro milênio. Diz Deus: meu servo, diga para as lideranças religiosas de toda a face da terra que se convertam dos seus maus caminhos, que se volte para a minha palavra enquanto é tempo. O tempo é hoje a ouvirem os meus atalaias. Não virem as costas para os meus atalaias. Eles são os meus porta-voz na terra. O que vocês ouçam ou deixem de ouvir, vocês estão ouvindo um aviso da minha parte, pela boca do meu atalaia. Naquele dia não vai ter desculpa na minha presença. Não vai adiantar lamento naquele dia, que se aproxima e está tão perto. Aquele dia não é dia de misericórdia, é dia de fazer justiça com esta raça humana da terra, que não querem ouvir as minhas palavras pela boca dos meus enviados. Assim fala Deus para todos os povos da terra, de geração em geração. Os povos que mais têm se rebelado contra mim e contra as minhas palavras, diz Deus, é um povo que se identifica como povo de Deus aqui na terra. Eu disse desde a antiguidade: não tomarás o santo nome de Deus em vão. Isto é o que mais os povos que se dizem povo de Deus hoje têm feito na terra, dentro das suas religiões: tomar o santo nome de Deus em vão. Assim diz Deus para os religiosos e suas lideranças: vocês constroem casas de barro e de madeira e chamam de casa de Deus. Não chamem estas casas de barro e de madeira de casa de Deus. Eu não habito em casas feitas por mãos humanas. Vocês fabricam estas casas de barro e de madeira para me honrar. Mas para tomar o santo nome de Deus em vão. Vocês chamam de igrejas, mas eu não vejo como igrejas. Eu vejo como um comércio de almas humanas na terra. Estas almas custou um preço tão alto, custou um grande sacrifício do meu amado filho, meu único filho, aí nesta baixa terra, para pagar um preço pelas almas, e as religiões escravizam as pobres almas dentro das suas religiões. Os líderes religiosos chamam de ovelhas, e eles dizem que são os pastores dessas ovelhas. Eu vejo que os líderes religiosos do século XXI
não estão fazendo diferença dos líderes religiosos do tempo do profeta Ezequiel. É os mesmos pastores, é as mesmas ovelhas. Estão debaixo do jugo destes pastores, que usam as ovelhas como pasto. Os pastores matam as ovelhas gordas, comem a carne, bebem o sangue e se vestem da lã, e ainda são muito rigorosos com as ovelhas, que nenhuma lhe pertence. Eu estou levantando os meus atalaios do século XXI, no terceiro milênio, para dar o mesmo aviso para os líderes religiosos do século XXI. Os pastores do século XXI não estão fazendo diferença dos pastores do tempo do profeta Ezequiel. Para cada época, eu tenho uma atalaia para levantar na terra, para avisar para os povos da terra o grande perigo que eles estão correndo na terra, por se rebelarem contra as minhas palavras na terra, e tomar o santo nome de Deus em vão nas suas igrejas ou religiões. Eu vejo dos céus todas essas religiões denominacionais da face da terra. Uma das religiões que mais tem se rebelado contra as minhas palavras na terra, nesses últimos tempos, é uma religião que se identifica como a minha verdadeira graça aqui na terra. Esta religião nunca foi a graça de Deus na terra. A minha graça não é nenhuma religião na terra. A minha graça, ela esteve na terra, mas os religiosos e os políticos odiaram a minha graça na terra. O ódio foi tão grande dos religiosos e dos políticos contra a minha graça na terra. Isto foi terrível. Trocaram a minha graça por um malfeitor chamado Barrabás. A minha graça está sendo desprezada pelos religiosos do século XXI, desse milênio. Todas as religiões dizem que estão na minha graça. É assim diz Deus para os povos da terra, com especialidade os religiosos. Mais de 90% dos religiosos da terra vivem nas práticas da velha aliança, que não tem mais nenhuma validade hoje no século XXI. Será que os religiosos sabem quem é a verdadeira graça de Deus? Como é que uma religião que tem as práticas do dízimo sabe o que é a graça de Deus? Uma religião que tem as práticas do dízimo não conhece a graça de Deus, conhece a lei da velha aliança. Uma religião que tem a prática do dízimo desconhece a graça de Deus. Na graça de Deus não tem a prática do dízimo. É o primeiro sinal de uma religião não ter a graça de Deus. É praticar as obras da lei do dízimo. Uma das religiões que poderia não estar praticando estas obras é uma igreja que diz que é a graça de Deus, e esta não está na graça de Deus. É a CCB Ministério do Braz. A CCB do Braz faz questão de não estar na graça de Deus. Por quê? Ela se justifica que ela é a própria graça de Deus. Se a CCB Ministério do Braz é a própria graça de Deus, então a CCB do Braz é o próprio Filho de Deus. Então a CCB do Braz não está na graça de Deus, porque ela é a própria graça de Deus. Assim ensina o ministério. É uma das maiores heresias ensinadas pelo ministério da CCB do Braz, em dizer que ela é a graça de Deus na terra. Só quem salva é a graça de Deus. Neste caso, para a CCB do Braz ser a graça de Deus, ela seria salvadora, porque a salvação nós só podemos encontrar na graça de Deus. E a graça de Deus é o Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, e não a CCB Ministério do Braz. Assim diz Deus para o seu atalaia: meu servo, avise para o Ministério da CCB do Braz que já é tempo deles parar de enganar as pobres almas aqui na terra, que estão sedentas da sua salvação eterna. Que a CCB Ministério do Braz, eles pensam que ela é a verdadeira graça de Deus na terra. Eles estão mentindo e não estão falando a verdade, e por isso não vão poder entrar no reino de Deus. Se dizer que a CCB Ministério do Braz é a verdadeira graça de Deus, é mentira, não é verdade. A CCB Ministério do Braz não é a verdadeira graça de Deus na terra. Dizer que a CCB Ministério do Braz é a verdadeira graça de Deus é chamar o Senhor Jesus Cristo de mentiroso. É uma enganação do ministério da CCB do Braz. Como eu cansei de ser enganado por este ministério da CCB do Braz, decidi deixar
de ser enganado pelo Ministério da CCB do Brás. Hoje sou um rebelado para o Ministério da CCB do Brás. Assim ele chama com todos os que deixarem de congregar na CCB do Brás, que são rebelados, que estão contra a obra de Deus aqui na terra. Eu estive que escolher ou me rebelar contra o Ministério da CCB do Brás ou me rebelar contra a palavra de Deus. Eu e centenas de irmãos escolhemos se rebelar contra o Ministério da CCB do Brás e abraçar a palavra de Deus. Milhares e milhares de irmãos escolheram abraçar o Ministério da CCB do Brás e se rebelar contra a palavra de Deus aqui na terra. Como atalaia de Deus, eu aconselho aos irmãos que abraçaram o Ministério da CCB do Brás, façam o que centenas de irmãos fizeram, escolheram abraçar a palavra de Deus e se rebelaram contra a prepotência do Ministério da CCB do Brás. Irmãos que são fanáticos do Ministério da CCB do Brás, não tenham medo de deixarem a CCB Ministério do Brás. Vocês não perdem a salvação. Temos vários ministérios à nossa disposição para nós congregar, sem nenhum prejuízo espiritual. Irmãos, procurem congregar em um ministério que acredite nas escrituras como inspiração divina. Fujam de qualquer ministério denominacional religioso que não acredite nas escrituras como inspiração divina, como é o caso do ministério da CCB do Brás. Se rebelaram contra as escrituras, eles não acreditam mais nas escrituras como inspiração divinas. Agora o ministério da CCB do Brás crê que nas escrituras apenas contém inspiração divina. Podemos dizer que a CCB Ministério do Brás se tornou apostata da verdadeira fé nas escrituras como inspiração divina. Estou procurando um ministério que ainda acredite nas escrituras como inspiração divina. Se eu não encontrar um ministério que acredite nas escrituras como inspiração divinas, não pretendo fundar uma religião para eu presidir. O que mais tem envergonhado o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo hoje no século XXI é as religiões que poderiam ser um refúgio de pecadores e têm se tornado um esconderijo de pecadores. A primeira coisa que entra no coração de um fundador de uma religião aqui na terra é a maldita avareza, é a ganância pelo dinheiro. E jamais eu quero avareza e ganância pelo dinheiro dentro do meu coração. Longe de mim, avareza e ganância pelo dinheiro. Tem 3 ministérios que eu pretendo me associar com um destes ministérios, que é a Assembleia Cristã, que chegou aqui no Brasil em 1910, ou a Congregação Cristã Ministério de Jandira, ou a Comunidade Cristã. Mas para eu me associar a um destes ministérios, eu preciso explicar para os irmãos que o Ministério Atalaia da Última Hora pode se associar com qualquer um desses ministérios que eu citei. Esse ministério que Deus revelou ao irmão Ferreira é um ministério sério com uma concepção que mais de 90% das religiões não aprovam. Vejam bem, o tema do ministério do irmão Ferreira, a Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. O que nós, como Atalaia de Deus, podemos ver nas religiões do século XXI é que a pirataria nas religiões é grande, não tem nada original, tudo nas religiões é clonado. Parece com o original, mas não é original, é clonado, é falso. Até o evangelho que se prega nas religiões hoje no século XXI é clonado. Parece com o original, mas não é o original, é pirata. A missão de um Atalaia de Deus é com a palavra original. Não temos nenhum compromisso com a pirataria que tem aqui na terra, que tem dentro das religiões hoje no século XXI. O evangelho que se prega nas religiões hoje no século XXI não é o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. É aquele evangelho que estava sendo pregado na Galácia, que o apóstolo Paulo chamou de evangelho anátema, ou maldito. Veja Gálatas 1:6-12. Paulo disse que se alguém pregasse um evangelho diferente do que ele tinha pregado,
podiam excomungar, podiam amaldiçoar, porque era anátema. Paulo disse mesmo que um anjo descesse do céu, e se ele pregasse um outro evangelho, era anátema, maldito. Ninguém obedeça, ninguém acredite, ninguém siga, porque este é o evangelho do Deus deste século. São poucos irmãos que têm o discernimento para saber separar o evangelho do Senhor Jesus Cristo e o evangelho do Deus deste século, porque é muito parecido um com o outro. Só que o evangelho do Senhor Jesus Cristo é verdadeiro. O evangelho do Deus deste século é falso e anátema, é pirata. É lamentável as multidões correrem atrás de um falso evangelho do Deus deste século. É o evangelho mais aceito pelas multidões hoje no século XXI, é o evangelho anátema e falso. Este evangelho falso é do Deus deste século. Este falso evangelho do Deus deste século escraviza as almas dentro dos seus sistemas religiosos. Este evangelho falso e anátema cega os seus seguidores para eles crerem na mentira pensando que estão crendo na verdade. Quem pode convencer um seguidor de Edir Macedo? Quem pode convencer um seguidor de Valdomiro Santiago? Quem pode convencer um seguidor de R.R. Soares que o evangelho que estes homens pregam é o falso evangelho, o evangelho anátema? Quem pode convencer os anciões do Ministério da CCB do Brás que o evangelho pregado pela CCB Ministério do Brás é o mesmo evangelho pregado por Edir Macedo, por Valdomiro Santiago, por R.R. Soares e Agenor Duque e centenas de outras religiões supostamente evangélicas? São estes os motivos que levam centenas de irmãos a deixarem a CCB Ministério do Brás, porque descobriram que o evangelho pregado pela CCB Ministério do Brás é o mesmo evangelho pregado pelas outras religiões supostamente evangélicas. Como Atalaia de Deus, nós estamos vendo estes sistemas religiosos como uma locomotiva guiando os seus vagões. Os líderes religiosos e a locomotiva é os seus fiéis, são os vagões. Se esta locomotiva descarrilhar, todos os vagões serão arrastados por esta locomotiva para o abismo. Como Atalaia de Deus, estamos falando em termos figurados, em parábolas. Vamos buscar o sentido desta parábola dentro das Escrituras, com as palavras do Senhor Jesus Cristo. Mateus 15, 6 a 14. Disse o Senhor Jesus Cristo: se um cego guiar outro cego, ambos cairão no abismo. É o que está acontecendo com mais de 90% das religiões do século XXI, no terceiro milênio. Esta locomotiva descarrilhou e está arrastando seus vagões para o abismo da perdição. É cego guiando cego, vão cair todos no abismo da perdição eterna. Quando uma locomotiva sai dos trilhos e cai no abismo, ela arrasta todos os seus vagões para o abismo. Agora, para que esta locomotiva e seus vagões voltem para os trilhos, tem que trazer uma máquina chamada guindaste. Este guindaste traz a locomotiva para os trilhos, depois traz os vagões para os trilhos. Antes que este guindaste trazer a locomotiva e os vagões para os trilhos, a linha tem que ser consertada primeiro, para depois se colocar a locomotiva e os vagões nos trilhos novamente. Agora, depois da linha consertada, a locomotiva e os vagões são colocados nos trilhos novamente. A locomotiva e os vagões seguem o seu destino para onde ela ia, ou para o seu destino que ela tinha saído para chegar lá. O mesmo está acontecendo com as lideranças religiosas. Eles marcham para um abismo de perdição, guiando uma multidão de almas. As lideranças religiosas estão à beira de um abismo, e quando eles caírem neste grande abismo, vão arrastar uma grande multidão de almas humanas para o abismo de perdição eterna. Vamos dizer que os líderes religiosos já caíram no abismo e arrastaram as multidões de fiéis que lhes seguiam. Você que está me ouvindo nas redes sociais, talvez não esteja entendendo o sentido da parábola sobre a locomotiva que caiu no abismo e arrastou os vagões para o abismo.
Os líderes religiosos são esta locomotiva e os seus fiéis são os vagões. A locomotiva e os vagões tiveram como colocar nos trilhos, através de uma máquina chamada guindaste. E os líderes religiosos e os seus fiéis caíram no abismo. Como tirar os líderes religiosos e os seus fiéis do abismo? Você me pergunta, irmão Ferreira, ainda tem jeito de tirar os líderes religiosos e os seus fiéis do abismo? Tem sim, tem jeito de tirar os líderes religiosos e os seus fiéis do abismo. O guindaste é tipo como um braço e uma mão que vai no abismo e pega os vagões e a locomotiva e coloca nos trilhos de novo. Do mesmo modo, Deus pode fazer com os líderes religiosos e com os seus fiéis. A mão de Deus e o braço de Deus tem muito mais poder e força do que um guindaste. Deus pode com o seu braço forte e a sua mão poderosa tirar os líderes religiosos e os seus fiéis do abismo da perdição eterna. O guindaste é manobrado pelo homem. A mão de Deus e o braço de Deus não é preciso de homem para manobrar, para pegar alguma coisa aqui na terra ou tirar do abismo para fora. Agora, para que este braço forte de Deus e a sua mão poderosa alcance os líderes religiosos e os seus fiéis no abismo da perdição, é preciso que os líderes religiosos e seus fiéis obedeçam às escrituras como inspiração divinas. Esta mão poderosa e este braço forte de Deus aqui na terra é as escrituras. Quando os líderes religiosos se converterem ao verdadeiro Deus e saírem da escravidão do Deus deste século, o que escraviza os líderes religiosos e os seus fiéis é o Deus deste século. O Deus deste século tem cegado os líderes religiosos e os seus fiéis para eles não verem o grande abismo que eles caíram por desprezarem as escrituras e não crer mais nas escrituras como inspiração divinas. Os líderes religiosos e os seus fiéis, eles precisam fazer todos os dias a oração de Jonas que ele fez no ventre do peixe. Deus mandou Jonas ir pregar para o povo da cidade de Nínive. Jonas não obedeceu à ordem de Deus. Deus mandou os líderes religiosos pregarem o evangelho de seu Filho Jesus Cristo para os povos. E os líderes religiosos não obedeceram à ordem de Deus e foram pregar um evangelho anátema para os povos da terra. O evangelho do Deus deste século não tem nada com o evangelho do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Jonas orou e Deus ouviu a sua oração. E trouxe Jonas de novo e tirou Jonas do grande abismo. Líderes religiosos e seus fiéis, façam a oração de Jonas todos os dias, que Deus ouvirá dos céus e vai com o seu braço forte e sua mão poderosa tirar vocês do grande abismo da perdição a qual vocês caíram. Veja Jonas capítulo 2, versículo 8. Jonas, ainda no ventre do grande peixe, disse: os que se apegam a ídolos vãos afastarão a sua misericórdia. Trazendo estas palavras de Jonas para os nossos dias atuais, podemos dizer: os que idolatram lideranças religiosas afastam de si a misericórdia de Deus. Se os líderes religiosos deixarem de ser ídolos para os seus fiéis, a misericórdia de Deus lhe alcançará e lhes tirará do grande abismo da perdição eterna, a qual eles estão caídos lá, os líderes e os seus fiéis. Irmãos e ouvintes, os líderes religiosos são idólatras, ou são idolatrados pelos seus fiéis. Mais um dos motivos por que eu deixei a CCB Ministério do Braz é que todos os irmãos têm os anciãos como um Deus. Para mais de 90% dos irmãos, quando um ancião sobe no púlpito para atender um culto, para os irmãos é o próprio Deus que está falando com eles no culto. Muitos, depois de um culto, diz: Deus falou hoje à noite face a face comigo. Isto é idolatria, porque quem estava no púlpito falando não era Deus, era o homem e não Deus. Os irmãos, por falta de conhecimento, não sabem
que idolatrar o homem é muito mais gravíssimo do que idolatrar uma imagem de escultura. É o pior ídolo que tem aqui na terra. É o ídolo chamado homem. O homem acha muito bom ser idolatrado pelos seus fiéis. Uma das igrejas mais idólatras da face da terra é a CCB Ministério do Braz. Para os irmãos, o homem que está atendendo o culto é um Deus e não um homem comum como os outros homens. Vejam bem a idolatria dos irmãos com os líderes. O jovem ou a jovem que quiser casar vai buscar confirmação para se casar na igreja. Os irmãos, quando querem comprar ou vender qualquer um objeto, uma casa ou um carro, ou fazer qualquer negócio, vão buscar confirmação na igreja. O que o líder disser na igreja, no culto, foi Deus que falou com eles, ou foi Deus que falou para os irmãos. Veja o que diz as escrituras dos que confiam no homem e faz dele o seu Deus. Veja Jeremias 17, versículo 5. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu apoio, e aparta o seu coração do Senhor. Assim diz o Senhor: quando os irmãos vão buscar confirmação na igreja para comprar ou vender, ou os jovens vão buscar na igreja confirmação para o seu casamento, estão indo buscar maldição e não bênção. Veja que o profeta disse: assim diz o Senhor, maldito o varão que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Bendito é o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, e não os homens mortais. O quanto o coração destes irmãos são enganados, buscando refúgio nos homens mortais. O profeta Jeremias disse, no capítulo 17, versículo 9: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem poderá conhecer? Será que os irmãos já pararam para pensar o quanto o coração deles está enganado, buscando refúgio no homem mortal, pensando que estão buscando refúgio em Deus, que é vivo? Não há como conhecer a verdade permanecendo dentro da CCB Ministério do Braz. A principal causa que leva um cristão a deixar a CCB Ministério do Braz é o conhecimento da verdade. Quem conhece a verdade não fica escravizado a um ministério da CCB do Braz. O Senhor Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Nenhum fanático que congrega na CCB Ministério do Braz pode dizer que é livres. Livres somos nós, que deixamos de ser escravos de um sistema religioso antibíblico, que desconhece o mandamento do batismo ordenado por Jesus Cristo nas Escrituras, Mateus 28, 18 a 20. Um sistema religioso que coloca a autoridade dos apóstolos acima da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Quando se descobre que quem recebeu o poder e a autoridade dos céus e na terra foi o Senhor Jesus Cristo, e não os apóstolos, não tem como ficar congregado em um sistema religioso que tira a primazia do Senhor Jesus Cristo para dar aos seus apóstolos. As Escrituras dizem que o Senhor Jesus Cristo é o primeiro e o último. Sabemos que esta mensagem vai ser alvo de contradição para o ministério da CCB, Ministério do Braz. O próprio Jesus Cristo foi alvo de contradição para os povos do seu tempo. Quem sou eu, o irmão Ferreira, se for alvo de contradição para o ministério da CCB do Braz? Disse Jesus Cristo: conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. João 8, 32 e 36. Estamos limpos do sangue de todos que ouvirem esta mensagem, não decreto. A admissão não disser a verdade que eu ouvi, a admissão me calar quando Deus manda falar. Somos atalaias da última hora, de volta à palavra original. Este é um esclarecimento do atalaia de Deus para todos os povos da terra que ainda estão pertencendo ao ministério da CCB do Braz. Este conselho e este esclarecimento é para todos que ainda estiverem permanecendo, crendo que a CCB do Braz é salvadora, que só ela tem a graça de Deus na terra, porque a graça de Deus é o seu Filho Jesus Cristo, não a CCB Ministério do Braz. Então este é o conselho revelado dos céus,
E este Atalaia escreveu nesta mensagem e gravou nesta fita para ser lançado nas redes sociais, para todos os povos da terra ouvir. Então este é o conselho, esta é a palavra. Deus em Cristo seja louvado, não só hoje, mas para toda a eternidade. Amém. Os irmãos sabem o que significa a palavra amém. A palavra amém significa eu concordo, assim seja. Eu estou de comum acordo. Então Deus e seu Filho Jesus Cristo estão nos céus dizendo amém para esta mensagem. E que toda a igreja de Cristo que são liberta da escravidão de um sistema religioso aqui na terra diga amém.